Olá, meus amores! Em nossa aula de História hoje, vocês vão abrir o livro de vocês lá na página 157 e nós vamos finalizar o nosso conteúdo sobre os imigrantes aqui no nosso país, certo? Vamos lá! Trabalhando com fontes. Uma casa para estrangeiros. Nesse texto que vocês vão acompanhar a leitura, nós vamos descobrir como alguns imigrantes eram recebidos aqui no Brasil, em qual local eles passavam alguns dias até se acostumarem com a estadia no nosso país. A hospedaria de imigrantes, onde hoje funciona o Memorial do Imigrante, era um enorme conjunto de prédios destinados a abrigar os recém-chegados nos seus primeiros dias em São Paulo. Após a cansativa viagem, os imigrantes ficavam na hospedaria por até 8 dias. Em geral, esse prazo era suficiente para que assinassem seu contrato de trabalho. Nesse período, utilizavam gratuitamente todos os serviços disponíveis. Lá eles dormiam, faziam suas refeições, recebiam atendimento médico e conseguiam emprego. Ao longo da sua existência, a hospedaria passou por algumas reformas que desfiguraram o seu aspecto original. A principal delas ocorreu na década de 30, quando a fachada do edifício, ou seja, a frente dessa construção, assumiu feições neoclássicas. Então, eles fizeram uma reforma nesse prédio. A princípio, as péssimas condições da hospedaria, situada no bairro do Bom Retiro, e o crescimento do fluxo imigratório, levaram a Assembleia Provincial, em 1885, a votar uma lei, a Lei número 56, de 21 de março, autorizando o governo a construir um prédio para o alojamento de imigrantes. Assumindo o governo da então província de São Paulo, Antônio Queiroz Teles, na época barão da Parnaíba, escolhe um terreno nas imediações da Estrada de Ferro do Norte e da São Paulo-Harlem. Em julho de 1886, deu-se início à construção da hospedaria de imigrantes do Brás. Então, vocês veem aí, nessa foto, nessa imagem reduzida, a hospedaria de imigrantes, a imagem desse local. Então, aí nós temos duas fontes. Quando a gente estuda a história, a gente trabalha com essas fontes. Aqui nós temos duas, as imagens, essa imagem aí da hospedaria, da construção, e o texto explicando como se dava a estadia dessas pessoas nesse local. Vamos lá para a nossa atividade. Página 158, primeira questão. Qual foi a importância da hospedaria dos imigrantes no século XIX? Por que esse local ele era importante? Aí vocês vão responder. Porque ele era destinado, ou seja, ele servia para abrigar os recém-chegados nos seus primeiros dias em São Paulo. Quando foi que a hospedaria sofreu a principal reforma? Vocês vão lá no texto para relembrar. A principal reforma não é o início da construção. Foi em 1930, quando toda a frente do prédio foi modificada. Porque o governo provincial decidiu, em 1885, construir uma nova hospedaria. Porque ela estava o quê? Em péssimas condições. Aquela antiga hospedaria já estava muito deteriorada, muito ruim, para abrigar pessoas que estavam chegando de viagem. E aí eles fizeram o quê? Construir uma nova hospedaria. Qual era o objetivo da hospedaria em São Paulo? Essa hospedaria tinha como objetivo deixar os imigrantes que estavam chegando no nosso país hospedados lá por até 8 dias. Dentro desses 8 dias, eles iriam resolver as questões principalmente relacionadas ao trabalho. Então, quando eles já tivessem o contrato deles de trabalho assinado, eles sairiam da hospedaria e geralmente iam morar nas fazendas, nas lavouras, ou próximo aos lugares onde eles iriam trabalhar. Então, a resposta ainda número 4 era hospedar os imigrantes recém-chegados em São Paulo por até 8 dias. Na questão número 5 da página 159, vocês vão fazer uma pesquisa de imagens, certo? E vão colar figuras que representam os imigrantes ou a cultura estrangeira no Brasil. Então, vocês vão procurar imagens ou figuras, podem também
desenhar, se eu encontrar essas imagens dos imigrantes. E quais foram os imigrantes? Alemães, italianos, espanhóis, poloneses, chineses, japoneses. Vocês vão achar todas essas culturas e vão colar aqui, ou podem fazer também o desenho de vocês. Responda a nossa atividade com atenção e até a próxima aula.